Boa noite, gente. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu tô no momento de devocional agora à noite. E eu estava meditando aqui em João 10, versículo 22 em diante, né? Pra falar a verdade, comecei lá do começo. Só que chegou nessa parte que fala sobre o povo rejeitar Jesus. E eu quero aqui falar pra você também um pouco dessa passagem. No versículo 24 vai falar assim: então o povo se juntou em volta dele e perguntou: até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga com franqueza, você é ou não é o Messias? Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço pelo poder do nome de meu Pai falam a favor de mim. Agora, olha só essa chave aqui. As obras que Jesus fazia testificava ali o poder do Senhor nele. As obras que eu faço pelo poder do nome de meu Pai falam a favor de mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. E assim como Jesus, as obras que Jesus fazia testificava dele, de nós não é diferente. Pelo fruto nós conheceremos a árvore, não é verdade? Então, se você é uma pessoa que está dando frutos, as pessoas vão conhecer você. Olha ali o fulano, né? O pastor, um levita, um missionário. Olha, eu conheço. É pregador, tem sido usado assim, canta, prega. Conheço as obras, né? Esse daí evangeliza. Esse daí tem pregado. Conheço isso aí, tem feito a obra do Senhor. As obras, tem dado fruto. Então, as pessoas vão conhecer pelo fruto, pelas obras. Não é verdade? Jesus, ele fez muitas coisas ali, só que mesmo assim, ele fazendo tantas coisas, ele foi rejeitado. E com a gente não é diferente, meus irmãos. Nós não estamos aqui para agradar ninguém e nós não vamos agradar todo mundo, não. Vai chegar um momento que vai ter muita perseguição no ministério, levante tanta coisa. Mas eu quero dizer para você, não desanima, porque Jesus também passou por tudo isso e nós vamos passar. Porque nós não somos melhor que ele. Assim como ele foi perseguido, assim como as pessoas ali rejeitaram ele, teve muitos lugares que ele foi, que receberam, creram na palavra, e ali ele teve liberdade, operou muitos sinais, muitos milagres, mas teve lugar que ele foi, que as pessoas não quiseram receber. Aqui mesmo nessa passagem, quando ele chegou ali em Jerusalém, estava tendo uma festa, uma comemoração. E ele estava lá no pátio do templo, perto da entrada chamada Alpendre de Salomão. Ele estava ali, né? Quando esse povo chegou ali, se juntou o povo e começaram ali, né? A desafiar, a perguntar dele, né? Quando que ele ia responder para eles, mas ele já estava falando. Só que as pessoas estavam na cegueira espiritual, não estavam entendendo. E hoje em dia não é diferente. As pessoas estão na cegueira espiritual, a gente prega, a gente fala, e muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas estão, isso aí é doidice, isso aí é mentira, isso aí é engano, isso e aquilo. Muitas pessoas não têm acreditado. Principalmente quando a gente fala que está perto, que Jesus está voltando, os sinais estão aí, as coisas estão acontecendo e as pessoas não estão nem aí. Isso aí é um fenômeno da natureza, isso daí é isso e aquilo. Não, são sinais. Em Mateus 24, você vai ler lá, você vai ver guerras, rumores de guerras, né? Aí muitas coisas acontecendo. Então o povo aqui rejeitou Jesus. E ele falou assim: olha, eu já falei para vocês, mas vocês não creram porque vocês não são minhas ovelhas. E quem não é ovelha é o que, meus amados? É bode. Quem não é ovelha é bode. Essa é a verdade. Ele fala assim: vocês não creram porque não são minhas ovelhas. Sabe por quê? Porque as minhas ovelhas escutam o quê? A minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então as ovelhas, olha outra chave aqui.
As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Então, quem não segue Jesus é ovelha? Deixa essa pergunta para você aí. Quem não segue é ovelha? É bode, porque aqui tá falando, ó. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, assim, quem não segue é bode. Aqui também, no começo aqui do capítulo 10, tem outra chave. Olha só. No versículo... Deixa eu ver rapidinho aqui para vocês. Espera aí. No versículo 3 fala assim: o porteiro abre a porta para ele, as ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas o seguem porque conhecem a voz dele. A ovelha vai seguir estranho? A ovelha não vai seguir estranho. Agora a bode vai. Bode segue qualquer coisa que vem aí. Ai, porque ali não sei o que, assim. É bode, tá seguindo qualquer coisa. Mas a ovelha não. A ovelha é cautelosa. A ovelha é... Olha só, a ovelha é esperta. Porque a ovelha só vai seguir o pastor porque ele conhece a voz. Eu tô falando do pastor Jesus aqui. Ele fala que a ovelha conhece a voz dele e segue ele, porque conhece a voz. Agora tem gente que está seguindo aí um Jesus diferente. Um Jesus que faz o quê? Um Jesus aí totalmente diferente do da Bíblia, do nosso Senhor, aquele que nós conhecemos. Seguindo totalmente diferente, que pode fazer isso e aquilo, que pode andar desse jeito, que pode casar não sei quantas vezes, que pode isso e aquilo, totalmente diferente. Mas ele fala que as ovelhas conhecem a voz dele e segue ele. Outra coisa, elas vão seguir porque ela conhece a voz dele. Se você é ovelha, você conhece a voz do seu pastor, você sabe quando o Senhor está falando com você, então você não tem que andar por aí igual bode, seguindo outras doutrinas, seguindo outras coisas. Você tem um pastor, você tem um pastor, você tem um pai. E ainda fala no versículo 5, mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, olha só, elas fugirão por não conhecem a voz do estranho. No versículo 9 ele fala assim: eu sou a porta que entra. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, poderá entrar e sair e achará comida. Então, essa comida aqui representa o quê? A palavra, representa a presença do Senhor, representa o alimento espiritual. Entendeu? Quem está ali com o Senhor é alimentado todo dia por Ele. O Senhor, Ele entra com a provisão, o Senhor, Ele abençoa. Eu não vou dizer para você que a gente não passa por dificuldade, por luta, porque a gente passa, todo mundo passa. Né? Ele fala que no mundo nós teremos aflições, mas é para nós ter bom ânimo, porque assim como Ele venceu, a gente também vamos vencer, porque Ele está conosco. No versículo 10 ele fala: o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa, com abundância. Então o Senhor, Ele traz vida e vida com abundância, Ele restaura, Ele restitui. Agora o diabo não, ele vem para matar, roubar e destruir. Ele vem para matar, destruir sonho, destruir projeto, destruir família, para roubar, para matar sua vida espiritual, para matar até fisicamente, se for necessário, porque ele não brinca de ser inimigo. O mundo espiritual é mais real que esse. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Assim também conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Olha só. Nós conhecemos o nosso pastor.
E Ele nos conhece. Ele está conosco. E Ele ainda fala assim: tenho outras ovelhas que não estão nesse curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Olha só aqui essa chave. Quando a pessoa está ali afastada, ela é um bode que está ali afastado, que está sendo rebelde, porque o Senhor já falou com ela, né? E com certeza tem muitos que estão aí, fingem que não ouve, que não quer saber, mas o Senhor já está falando. Ovelha obedece, mas bode não. Bode sai aí, ouvindo voz de estranho, sai aí, correndo atrás de qualquer coisa. Agora ovelha não, ovelha é cautelosa. Viu aqui que ovelha só segue se ouvir a voz, se conhecer. Se for estranho, ela vai? Não vai. Ovelha tem cautela, ovelha tem vigilância. Ovelha não sai correndo atrás de qualquer coisa. Ovelha não é enganada, porque ovelha tem cautela e ovelha tem intimidade. Ovelha conhece a voz do papai quando fala com ela na terra. Tu conhece a voz do teu pai se tu é ovelha. Agora, se tu tá na parte do bode, você precisa voltar para esse curral, você precisa voltar para a presença. Para que você volte a ouvir a voz do Senhor, porque você tá ouvindo essa voz aí, não é de Deus, é a voz do inimigo. Essa depressão, essa ansiedade, esse medo, isso aí não é a voz do pastor, não. Essa preocupação excessiva, esse medo, essa maneira de fazer certas coisas aí, essa voz não é do pastor. E ele fala que tem outras ovelhas que ele precisaria trazer ali pro curral, mas aqui trazendo pra gente dia de hoje, trazer pra presença. Tem muitas ovelhas que estão aí fora do curral, da presença, mas que o Senhor quer trazer de volta à intimidade, de volta à presença, de volta ao primeiro amor, de volta àquilo que Ele tem no chamado, no ministério, de volta à essência. E Ele fala assim: e elas ouvirão a minha voz. Olha só essa chave. Tem uma vírgula aqui. Vê na sua Bíblia aí, no versículo 16. Tem uma vírgula antes dele falar assim, ó. E elas ouvirão a minha voz. Então quer dizer que se a ovelha está longe, ela não consegue ouvir a voz do Senhor. Se a ovelha está longe, ela não consegue ouvir a voz do pastor. Não consegue. Então é necessário trazer para perto para que ela venha ouvir com clareza, ser bem alimentada, porque ele fala aqui que dará comida, não faltará o alimento. Tá vendo o cuidado do Senhor conosco, com as ovelhas? Tá vendo o amor? Então você vai ficar querendo ser bode até quando? A palavra é um pouco dura, mas eu não passo a mão não na cabeça não. Se o Senhor manda eu falar, eu falo. É dessa forma, é desse jeito. Mas eu falo com todo amor e carinho, com todo temor. Porque é a palavra que está sendo ministrada. Bode não ouve voz do pastor. Bode ouve voz de estranho. Bode segue qualquer coisa. Ovelha cautelosa. Aqui a ovelha segue o pastor porque conhece a voz. E conhece ele, ele conhece ela. Agora bode não, bode faz de qualquer jeito, bode anda por todo lugar, bode vai sem direção, bode segue qualquer coisa. Agora ovelha não. E ele fala assim: então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. Vou ler para você entender o 16. Tem outras ovelhas que não estão nesse curral. Eu preciso trazer essas também e elas ouvirão a minha voz. Tem muitas ovelhas espalhadas que estão afastadas, que precisa voltar para a presença, para o chamado, para o ministério, para aquilo que Deus tem. Tem muitas ovelhas que estão aí perdidas,
que o Senhor quer de volta, no aprisco, junto com Ele. Se hoje você se encontra no papel de bode, meu irmão, minha irmã, volte. Lembra que sua natureza não é ser bode, é você ovelha. E para você ouvir a voz do seu pastor, você tem que estar próximo, você tem que estar perto. Porque se você estiver longe, você não vai conseguir ouvir aquilo que ele tem para ti. Você não vai conseguir ouvir a direção. Você não vai conseguir ouvir a instrução, o direcionamento. Porque o inimigo ele vai colocar tanta coisa na sua cabeça. Mas é tempo de despertar. É tempo de se levantar. É tempo de voltar a ouvir a voz do papai, a voz do pastor. É tempo de você voltar para esse aprisco, porque o Senhor, Ele quer você de volta. E essa palavra aqui, eu estou meditando nela nessa noite, falou grandemente comigo, glorifica a Deus, porque, nossa, que palavra maravilhosa. E entenda que quando a gente volta, que quando a gente está na presença do Senhor, a gente é rejeitado, principalmente quando a gente, sabe, aquela pessoa que caiu, se afastou, é muito apedrejado. As pessoas vão olhar para você, se daí não dou uma semana, não dou um mês para cair de novo. Vai ficar, sabe, desejando o mal, tanta coisa, mas Deus, ele nos capacita. E Ele não vê como o homem vê, não. As pessoas olham pra gente, qual é aquela palavra? Rotula, né? Rotula a gente de uma certa forma, mas com o Senhor é totalmente diferente. E lembra que Jesus, ele foi rejeitado pelo povo. E a gente também muitas das vezes. É rejeitado na igreja, é rejeitado na família, é rejeitado em tantos lugares, em tantas coisas. Principalmente quando Deus te chama para falar a verdade. Muitas pessoas não acreditam. Porque isso não é Deus falando. Porque isso não é... Por quê? Porque está no erro. E quem está no erro não quer ouvir a verdade, não quer ouvir. Mas que você possa se levantar como atalaia na última hora aí, profeta da última hora, como atalaia do Senhor, e falar a verdade, aquilo que Deus tem colocado no teu coração, tem ministrado. Porque tem pessoas que o Senhor já tem mostrado, já tem falado e tem se acovardado por medo das pessoas. Não tema um homem que pode matar somente a sua matéria, mas tema a Deus que, além de matar sua matéria, pode lançar sua alma no inferno. Esse sim devemos temer. Porque o resto é resto. Então, que nessa noite essa palavra fique no seu coração, que Deus abençoe a sua vida. E eu oro para que cada dia mais o Senhor venha te fortalecendo, meu irmão e minha irmã. E se você estiver num momento afastado, que você volte para a presença do Senhor, que Ele enche você com o Espírito Santo, te enche de fortalecimento, que te ajude a caminhar. Que o fogo do avivamento venha sobre a sua vida, que o fogo do Espírito Santo venha queimar cada dia mais sobre você. Em nome de Jesus, Senhor, que você venha fortalecendo essas vidas, em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe. Não fique chateado comigo, não, porque eu sei que foi um pouco dura a palavra, né? Mas lembre que a palavra é uma espada de dois gumes. Primeiro ela corta para cá, para depois para aí. Então, primeiro o Senhor me confrontou com essa palavra, falou comigo. E agora eu estou compartilhando com você. E que o Senhor te abençoe e dê uma ótima noite. Amém?